Imagine estar em uma região distante, onde o calor do sol bate forte e os ventos secos do deserto sopram por uma terra cheia de tensões políticas e religiosas. Estamos no primeiro século da nossa era, na Judéia, uma província do Império Romano, marcada por conflitos e desafios. Mas o que será que era a vida de um soldado romano, o pilar do domínio imperial, nesse cenário tão turbulento? Você vai descobrir nos próximos minutos como era a rotina deste soldado, como ele vivia em meio à agitação e o que ele enfrentava não apenas nas batalhas, mas em seu dia a dia. Prepare-se para uma imersão em uma época fascinante e muitas vezes esquecida pela história popular. Acompanhe-nos nesta jornada. A maioria de nós tem uma visão do soldado romano como uma figura invencível, um herói da batalha, uma máquina de guerra que apenas luta e conquista. Muitos imaginam que os soldados romanos eram figuras imponentes, sempre em combate, sempre em ação, sempre glorificados em vitórias. No entanto, a vida de um soldado romano na Judéia era muito mais complexa do que essa imagem heróica e idealizada. A rotina diária desse soldado não envolvia apenas confrontos com rebeldes ou inimigos. Ele também enfrentava a monotonia, o sofrimento psicológico e as dificuldades de viver em uma região distante e muitas vezes hostil. Vamos dar um passo atrás para entender o cenário. A Judéia, no século I, estava sob o domínio do Império Romano, mas isso não significava paz. Na época, o Império estava em seu auge, mas a Judéia era uma terra marcada por intensos conflitos entre os judeus e os romanos. O Império Romano tinha interesses estratégicos e políticos na região, principalmente por sua posição geográfica importante e o controle das rotas comerciais, mas também devido à sua conexão com o Oriente Médio e as religiões locais. Ao mesmo tempo, os judeus estavam profundamente insatisfeitos com o domínio romano, o que levou a uma série de revoltas e tensões. Era uma região marcada por uma cultura religiosa fervorosa, e os romanos eram vistos como opressores estrangeiros. Para um soldado romano, essa era uma terra difícil de se controlar, onde o clima político e as revoltas constantes tornavam sua missão mais do que apenas manter a ordem. A vida de um soldado romano na Judéia não era só de lutas, mas de uma convivência constante com um povo que muitas vezes o rejeitava. A resistência era parte do cotidiano dos soldados, que precisavam lidar não só com os desafios militares, mas também com as tensões culturais e religiosas. Agora vamos adentrar na rotina diária do soldado romano. Como ele passava os seus dias longe de Roma, em terras distantes e hostis. Dividiremos o dia em 3 partes, manhã, tarde e noite, para que você possa visualizar melhor o que realmente acontecia. Acordar antes do amanhecer era uma obrigação. Como qualquer soldado romano, ele precisava estar em forma e pronto para o que o dia exigisse. A primeira tarefa de um soldado romano na Judéia não era apenas se preparar para a batalha, mas também realizar uma série de atividades para garantir a segurança e a disciplina dentro do acampamento. O alistamento e o treinamento eram diários, com foco em técnicas de combate, formação militar e, especialmente, na construção e manutenção das fortificações. O soldado começava o dia com uma refeição simples: pão, legumes e, em casos mais raros, carne. Não havia luxo, mas havia o suficiente para garantir sua energia e saúde. Após o café da manhã, ele participava de uma revisão de armamento, seguida de patrulhas pela região para evitar ataques surpresa ou insurgências. Durante a tarde, o soldado romano era frequentemente designado para patrulhas, buscas por insurgentes ou serviços de construção. Um dos maiores desafios era manter o controle sobre a região e garantir que os rebeldes judeus não se organizassem em ataques. As áreas de Judéia eram instáveis e uma pequena revolta poderia rapidamente se espalhar. Os soldados precisavam estar sempre atentos. As tarefas físicas também eram exigentes. Muitos soldados passavam a tarde construindo ou reparando fortalezas ou muros, principalmente nas cidades fortificadas como Cesareia Marítima ou Masada. Isso também incluía o reparo de aquedutos,
que eram vitais para a sobrevivência da legião. O trabalho árduo ajudava a garantir que o exército mantivesse a infraestrutura da província. No entanto, em algumas cidades como Jerusalém, os soldados ficavam encarregados de patrulhar os templos e locais sagrados, garantindo que a paz fosse mantida, mas também enfrentando uma constante tensão com a população local, especialmente durante eventos religiosos como a Páscoa judaica. A noite trazia um certo alívio, mas não significava que os soldados podiam descansar completamente. Embora a maioria das tropas estivesse sob repouso após o trabalho físico do dia, sempre havia uma patrulha noturna, especialmente para manter a segurança nos campos de batalha ou nas vilas ocupadas. As noites eram uma chance para os soldados se reunirem, compartilharem histórias de batalha, relaxarem após o estresse do dia, mas também era uma oportunidade para manter a disciplina. As tentativas de fuga, os motins ou mesmo as conspirações eram um risco constante, e os soldados romanos eram mantidos em alerta. Para muitos, a vida social no acampamento se resumiria a trocar histórias, mas a sensação de isolamento e a saudade de Roma eram frequentes. Para entender a vida de um soldado romano na Judéia, é importante olhar para as descobertas arqueológicas e os estudos etnográficos feitos na região. Escavações em antigas fortificações romanas, como as encontradas em Masada e em Qumran, revelam muito sobre o dia a dia desses soldados. As armas, as ferramentas, os alojamentos e as muralhas descobertas mostram uma vida de constante preparação para o combate e de uma cultura de disciplina militar severa. Além disso, os registros históricos de autores romanos e judeus, como Flávio Joséfo, nos fornecem uma visão das tensões culturais. A resistência e a desconfiança mútua entre romanos e judeus eram intensas, e muitos relatos de soldados romanos falam sobre os desafios de manter a paz em uma região tão inflamada. Pesquisas recentes também indicam que a alimentação romana na Judéia era simples, composta principalmente de grãos, leguminosas e vegetais, mas que ocasionalmente incluía carne de animais sacrificados nas cidades ou nas batalhas. As descobertas de ossos de animais e vestígios de refeições reforçam essa visão de uma dieta austera, refletindo as dificuldades da vida militar. A vida de um soldado romano na Judéia também era influenciada pela presença de diversas culturas na região. O Império Romano era vasto e multicultural, e, embora os soldados fossem treinados na disciplina militar romana, muitos eram provenientes de diferentes partes do Império. Isso significava que havia uma fusão de culturas e práticas dentro do próprio exército. A tecnologia romana, como a construção de fortalezas, aquedutos e estradas, era essencial para o controle da região, e os soldados eram muitas vezes encarregados de implementar essas inovações. A arte e os rituais romanos também estavam presentes, e os soldados participavam de cerimônias que exaltavam os deuses romanos e o império. A alimentação simples, a escassez de conforto e a falta de interação com as famílias em Roma também eram parte da sobrevivência desses homens. Muitos se viam separados de suas raízes, vivendo em um local estrangeiro, longe de tudo o que conheciam. A vida de um soldado romano na Judéia não era feita apenas de batalhas épicas e conquistas. Era uma vida de rotina, disciplina e desafios constantes. Entre patrulhas, construção e tensões culturais, o soldado romano era mais do que um guerreiro. Ele era uma peça-chave em um império vasto e complexo. Se você se fascinou por este tema, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo histórico. Deixe seu comentário sobre o que mais te surpreendeu na rotina desses soldados e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.